Boa noite, está no ar mais um Conexão Jovem. Você que é o nosso twitteiro e está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Boa noite, Chapolin, seja bem-vindo também. Boa noite, Luciano. Mais uma vez aqui junto com você. Semana passada, na quinta-feira, a gente abordou um tema super importante, que foi a respeito da violência na indústria do entretenimento. Hoje a gente continua falando desse assunto, só que numa outra ótica. É isso mesmo. Vem com a gente, você é o nosso convidado especial. O programa está imperdível, vem. Sei que ele foi ferido, sim, por minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre si. Em seu amor salvação. A coroa de espinhos que Isso aí, Walter Heleno hoje aqui no Conexão Jovem. Muito obrigada, Walter, por sua participação. Walter e Alessandro, que estava com a gente aqui no último programa. Sejam bem-vindos. Tá virando sócio já. É verdade, já é parceiro aqui do Conexão Jovem, não é isso, Chapa? Com certeza. Agora eu quero falar aqui, olha só, tem presente duplo aqui hoje no Conexão Jovem, que é o CD do Walter Heleno. Hoje você pode levar 2 presentes, olha só, Walter Heleno e Wagner Dida. O que é que você tem que fazer? Olha só, não é mais retweetar o nosso link, gente, é usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão Jovem, beleza? Olha só, presente duplo hoje aqui no Conexão Jovem, ok? E olha só, tem também o nosso estudo bíblico para jovens. Você pode passar em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem. Saiba como adquirir esse presente aqui. Tem todas as instruções para você. Você que é um jovem inteligente, quer ficar por dentro aí de assuntos interessantes, assuntos bíblicos, passe no nosso blog e pede esse presente da TV Novo Tempo. Chapolin, apresenta os nossos convidados da noite, Chapolin. Luciano, hoje a gente tem o prazer de ter com a gente aqui de novo o pastor Oliveiros aí, é o líder jovem. Boa noite, tudo bom? Na região aqui do Vale do Paraíba. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, prazer. Temos também o nosso querido amigo Isaac, trabalha aqui com a gente no departamento de edição. Publicitário, né? Boa noite, Filósofo, praticamente um filósofo moderno esse menino. Walter Heleno, grande cantor aí também, que trabalha aqui com a gente. Estamos em família já aqui, Exatamente. Viu? E o Walter, Tudo em ele tem um casa. ministério. Tudo em casa. O Walter tem um ministério também, além de trabalhar aqui na TV Novo Tempo, ele tem um ministério da música e está acompanhado hoje pelo nosso sócio, Alessandro, nosso violeiro aí. Tá ok, o que os twitteiros estão mandando aí pra gente hoje? Olha, por enquanto ainda tem poucas participações. Tem um pessoal falando aqui sobre o tema, né, da violência e tal. E muita gente falando também a respeito desse tema. E temos também aqui a Mulher Adventista, que é a nossa psicóloga online. E daqui a pouquinho vai entrar com a participar gente, não é isso? E olha só, gente, na semana passada nós falamos sobre a violência na indústria do entretenimento. Mas hoje a gente vai ver a violência sobre uma outra perspectiva. Será que somos totalmente influenciados pela mídia ou já temos uma essência violenta? Olha só, temos alguns destaques, há alguns meses, alguns destaques sobre trotes universitários. Vamos ver aí na tela algumas matérias que foram destaque. Estudante grávida sofre queimaduras em trote em Santa Fé do Sul. Olha só, isso foi destaque na Folha de São Paulo. Temos mais um destaque também. Estudantes driblam proibição e consomem cerveja. Tudo a respeito de trote, né, Luciano? Exatamente, que é um dos trote na pontos também muito universidade. forte a respeito dessa violência aí, violência gratuita, né? A polícia indicia 2 estudantes por trote que terminou em coma alcoólico em Leme, interior de São Paulo. Pois é, eu queria saber Vê assim... que hoje em dia trote é algo que também hoje está muito forte, né? Todos os trotes aí, geralmente têm algum tipo de violência, eu não diria todos, mas muitos acabam em uma violência gratuita e banal, né? E às vezes até em tragédia. Pois também. é, de onde será que vem, Isaac, essa cultura do trote universitário, né? São pessoas instruídas, são estudantes, né? Que estão no meio acadêmico, mas de onde será que vem essa cultura do trote que faz apologia a tanta violência, né? É interessante a gente ver que o poder, as pessoas sempre estão na busca por poder, né? E às vezes, assim, essa cultura, quem sabe, ela tenha surgido nessa gana, nessa ânsia de querer mostrar poder para as pessoas que estão chegando agora. Eu estou marcando aqui meu território, eu sou experiente, eu estou aqui faz tempo, você é novato chegando agora, você tem que me respeitar, né? Só que é interessante a gente ver também que a demonstração da violência, ela é um sinal de fraqueza, ela não é um sinal de poder.
essa violência gratuita que o Chapolin falou, né? Então, né, é mais nesse aspecto aí, é essa tentativa de demonstrar que a pessoa está marcando o território, né, nesse instinto mais animal, assim, digamos. Agora, essa questão assim de você agir com violência na intenção de receber alguém é uma coisa meio contraditória, né? Assim, umas boas-vindas e a gente acaba levando isso como comum e a comunidade acaba aceitando isso e quem chegou no próximo semestre vai fazer a mesma coisa com quem está chegando e assim a gente vai criando, vai se perpetuando ações de violência mesmo, né? Vira cultura, né? O que é muito estranho. Imagina você na casa de um parente, amigo, aí o camarada abre a porta e dá uma voadora e você bate, joga, coisa. Ah, legal, entra aí, bacana. Não funciona assim, né? E nas universidades isso daí acontecer, eu acho que é pior ainda, porque ali tá quem vai governar o país depois, na sequência. Agora, o seguinte, isso daí mostra pra gente que o ser humano, ele tem em si um instinto de querer ser melhor do que o outro, mas para isso ele precisa rebaixar o outro. Ah, isso aí é interessante. Mas dá um prazer, assim, quando você fica sabendo que alguém se deu mal, ou que alguém engravidou fora da hora, ou que perdeu o emprego porque gritou com o chefe, ou porque fez isso e tal. Nós temos esse instinto aí, né? E infelizmente isso daí se mostra em diversas ocasiões. A gente está comentando um aqui, mas no trânsito às vezes é assim também. Enfim, na sociedade em geral, né? E a violência, ela está no nosso cotidiano. Às vezes a gente quer atribuir a responsabilidade à mídia, não, porque a influência que a mídia exerce sobre o nosso comportamento, mas a gente tem uma essência violenta, né? Não, com certeza. E, inclusive, complementando o que o pastor falou ali, a gente usa essa mesma lógica para justificar a nossa maldade, né? Não, por exemplo, eu fiz algo errado, mas fulano fez pior do que eu. Fulano, por exemplo, Hitler fez atrocidades. O goleiro Bruno fez uma atrocidade, alega-se, né? Aí eu só fiz isso daqui. Então, olhando no scout aqui, eu tô melhor, né? Então, assim, é essa natureza pecaminosa que a gente tem, que não só gera violência, mas gera todo tipo de pecado, todo tipo de atrocidade que a gente pode pensar em cometer. E é interessante perceber assim que o egoísmo, ele está aliado à violência, né? Você falou aqui da questão, não, eu tô melhor que o outro, eu sempre tô me dando bem, sempre tô na frente, e a gente vê que é o egoísmo mesmo sempre aliado à violência. Uma coisa leva a outra, né? A gente às vezes tende a culpar a mídia, como a gente já colocou aqui, mas esquece que a gente não é só um retrato da mídia, mas a mídia é um retrato nosso também. Por outro lado, aquilo que a gente assiste são situações do cotidiano nosso, que acontece em casa, nas gritarias, na rua, e aquilo que a gente faz, inclusive no ambiente universitário, né? Pois é, agora é interessante perceber também que a gente às vezes só considera um ato violento quando tem geralmente derramamento de sangue. Mas não, a gente tem ações violentas no nosso dia a dia, que são simples e às vezes ninguém vê, não tem tanta repercussão. E às vezes é até pior, né? O que é o bullying, por exemplo? Exatamente. É um negócio que não derramou sangue nenhum, mas derramou a alma do camarada lá, né? Ele tá sangrando por dentro, ele não recebeu um golpe, mas é muito pior. Isso daí acabou com a vida dele e vai acabar com a vida de outras pessoas também. Ô, Luciano, eu tava até pensando a respeito do que a gente comentou na semana passada, daquele tema que era em cima da indústria, né, do entretenimento e tal. E eu estava refletindo sobre uma coisa, a gente falou um pouco da mídia, né? A gente nem chegou a falar que a mídia é o causador, não. Mas enfim, a mídia, o que é? A mídia é todo o canal que veicula, que você pode passar uma mensagem. E eu estava pensando, assim, tomando banho, e me veio na mente o seguinte, muitas vezes a gente também, muitas vezes não, geralmente a gente é uma mídia também, né? Porque a gente passa uma informação, a gente influencia pessoas, né? Principalmente a gente que está aqui no canal de comunicação, e muitas vezes a gente não para pensar na mensagem que a gente está passando para essas pessoas, né? O exemplo, muitas pessoas seguem a gente, as pessoas imitam o nosso exemplo, e dependendo do que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente faz, as pessoas vão seguir um pouco do que a gente está fazendo, muito mais do que a própria mídia está mostrando, entendeu? Então, a gente pensar também, a gente como mídia é um fator importante nessa questão, né? Olha só, por exemplo, aqui, a gente como mídia, né? Acho que é bacana demais o que você falou aí. Eu estou na internet, o que eu escrevo é vitrine ali, olha milhões de pessoas se quiserem, né? Às vezes não olha ninguém também, mas está ali aberto. E há muita agressão virtual também, porque eu estou atrás de um computador, eu me sinto seguro para falar mal de quem eu quiser, meter a boca, tudo. E nisso tudo eu estou sendo olhado, eu estou sendo observado, eu estou influenciando alguém. Eu creio que
Todo ser humano ele influencia alguém, ou influencia alguma coisa. Pode ser na mínima esfera, mas ele está exercendo isso daí. Isso é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa interessante também, se a gente for parar para pensar nisso aí que você falou da violência, né? Se a gente olhar a raiz da palavra violência, ela vem da mesma raiz da palavra violar, né? E violar, ele é um ato que está muito mais associado com a gente do que a gente pensa com essa nossa natureza. Por exemplo, se a gente chega para uma pessoa e às vezes ela está passando fome, né? E eu passo por essa pessoa e ignoro ela. Eu tenho condição de ajudar e eu ignoro essa pessoa. Aí o que acontece? Eu estou violando um direito dessa pessoa, que é de ter uma vida saudável, que é de ter comida, ter um teto às vezes, né? Isso também é uma forma de violência. Se a gente olhar para a sociedade em geral, tanta gente que não tem onde morar, não tem onde comer e ninguém faz nada a respeito disso, isso é um ato de violência. Porque eu estou violentando os direitos humanos dessa pessoa. Isso também é muito grave e não derrama sangue. Agora é o seguinte, estamos com a psicóloga Karine, que participou com a gente na última quinta-feira também, diretamente de Joinville. Boa noite, Karine, seja bem-vinda, tudo bem com você? Boa noite, Luciana, tudo bem? Tudo jóia. Karine, conta pra gente, psicologicamente falando, o ser humano, ele nasce ruim? Então, Luciana, vocês estão abordando um tema aí que dá pano pra manga, né, como costuma dizer. Como é que a gente enxerga dentro da psicologia? Vamos ter várias teorias para explicar o que a gente chama de natureza humana, né? Uma delas vai trabalhar como se o ser humano ele nascesse essencialmente bom, mas fosse a sociedade que corrompesse. Uma coisa que vocês já até pontuaram aí, que se fosse assim a culpa seria toda da mídia, como foi tratado na semana passada, a influência dela. Uma outra vertente vai trabalhar como se o ser humano nascesse assim, em branco, né? Uma folha branca onde a história vai escrevendo ali os padrões de comportamento, vai formando ele. Bom, eu trabalho com uma visão muito semelhante àquela que você chegou a pontuar na semana passada, que é de que nós nascemos com tendências, com potencialidades, inclusive para as coisas ruins. Na verdade, muitas vezes para coisas ruins, como, por exemplo, a violência. E o ambiente, sim, vai trabalhar auxiliando na modelação desse comportamento. Então, ele não é determinante, né? Hoje a ciência trabalha muito com a visão da interação, meio e as heranças que eu trago, tanto genéticas, quanto as heranças ali do meu tempo de formação no interior, né, do útero, porque aqueles momentos, né, aquela vida intrauterina, a gente também recebe influências que são biológicas, mas que vão, em muitos aspectos, ser bem tendenciosas no nosso modo de agir. Tá? Então, para a psicologia vai haver essa questão da interação dos fatores, mas existe a tendência.